tão grande responsabilidade que me treme as pernas quando me é dada essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Porque não é qualquer lugar, não é qualquer palavra, não é qualquer povo. Então isso me deixa muito receoso, não com medo, mas com receio, porque eu sei o tamanho da responsabilidade. Quero agradecer ao pastor Marcelo Coimbra, que nos confiou essa responsabilidade, e agradeço a Deus também, porque através de Deus o pastor viu que poderia trazer essa palavra hoje. O pastor João estava pregando semana passada em Lucas capítulo 5. No final ali tinha a história de um leproso, 4 versículos, e eu quero ler apenas 2 com os irmãos. Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13. Eu, mas Fabrício, nós temos um código. Ô, glória! Você fica no guarda isso aí. Usa ele na hora que for necessário. Alguns irmãos já até perceberam o código do Fabrício. É antigo, né, amado? Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E colocou sua mão e tocou, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Amém? A palavra de Deus, esse texto desse leproso que se humilhou, que se jogou na presença de Jesus, jogou aos pés de Jesus, ele vem narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi Lucas porque o pastor Jonas pregou, e a continuação do texto também é o doutor Lucas, o único que fala que esse homem estava cheio de lepra. O restante vai falar que ele adorou, vai falar que ele se prostrou, que ele suplicou, mas Lucas vai dar um detalhe que o médico poderia estar dando, que é esse leproso estava tomado de lepra. Era uma situação bem complicada, né? A gente vai ver na palavra de Deus que a lepra apareceu pela primeira vez quando Moisés, Deus teve um diálogo com Moisés, oferecendo a ele para poder tirar o povo do Egito, e em determinado momento, Deus, para provar que era Deus, Moisés ali meio balançado, não sabendo se tinha condição, Deus vira para Moisés e fala assim: enfia a mão dentro da tua roupa, e Moisés enfia a mão, e quando Moisés tira a mão estava coberta de lepra. A Bíblia vai dizer que branco como a neve. Então, o primeiro relato que a Bíblia nos traz sobre lepra. Isso nos mostra que o judeu tinha essa visão do Antigo Testamento, e por esse motivo ele entendia que a lepra vinha da parte de Deus. Nós vamos também ver que quando o rei da Síria envia cartas para que Naamã fosse curado, 2 de Reis, capítulo 5, versículo 7, o versículo 7 diz assim: sucedeu que quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? O que o rei está dizendo? O rei Ezequias está dizendo: só Deus pode curar essa lepra. Seria eu Deus para curar essa enfermidade? Então os judeus, eles tinham a convicção que a lepra era algo de Deus. Toda doença era castigo, era proveniente de castigo. Mas a lepra, ela tipificava o pecado. E elas têm, se você for ler, a lepra, se você for estudar, a lepra tem características de pecado. A lepra, ela aparece na pele depois de um tempo, já está internamente, uma característica de pecado. A lepra, ela não fica simplesmente aqui sobre a pele, como muitos imaginam, ela vai até os ossos. A lepra, ela vai matando devagar aquele que está acometido dessa doença. A lepra, ela vai fazendo com que a pessoa vai se perdendo por partes, até que o final da sua vida é a morte.
Então o judeu tinha na sua mente que a lepra, ela via direto de Deus. Não tinha outra coisa a não se fazer, a não ser aguardar a morte ou uma cura vinda diretamente de Deus. Porque se o Deus que foi ofendido era o único que poderia perdoar. Então é o único que poderia restaurar. Então o judeu ele ficava com isso na mente, que a lepra, essa doença não tinha o que ser feito, a não ser que Deus fosse com ele e curasse. Só que lepra, na palavra de Deus, muitas doenças infecciosas de pele eram tratadas também como lepras. O judaísmo tinha essa visão da lepra, outros povos não. No entanto, Naamã, o general do exército da Síria, ele tinha lepra e convivia na sua casa. O judeu não. Quando aparecia uma lepra, levava para o sacerdote. Quando aparecia a desconfiança de uma lepra, levava para o sacerdote fazer uma avaliação, não era nem médico. Você não vai ver Jesus, o Evangelho de Mateus fala que Jesus curou muitos enfermos. E fala também que aos leprosos, ele não curava, ele purificava. Porque não era médico que fazia esse exame, não era médico que dava o diagnóstico, era o sacerdote. Porque era uma doença, até então eles acreditavam que fosse espiritual. Deus até usa, irmãos. Deus até pode fazer com que uma doença dessa sirva para corrigir alguém. Mas eu estou querendo te colocar na sua mente aquilo que o judeu pensava acerca da lepra. E a lepra, ela era tão cruel para aquele que pegava, que ela isolava o doente. Ela isolava. Quando era detectada a lepra em qualquer ser humano que fosse, o próprio rei Uzias, quando ele foi acometido de lepra, ele entrou no templo para oferecer sacrifício, algo que não cabia, não tinha competência dele. E ele entra no templo para poder oferecer sacrifício, e a Bíblia fala que a lepra brotou na testa dele como o sol nasce. O que acontece com o rei Uzias? Ele foi separado dos sacerdotes. A Bíblia fala que os sacerdotes pegaram ele com força, com violência, e colocaram para fora, colocaram numa casa à parte. E ele morreu leproso, fora da cidade. Então, o que acontece com o leproso? Ele fica recluso. E você imagina esse leproso isolado da sua família, isolado dos seus amigos, isolado de uma vida social, isolada da frequência ao templo, isolado de ir à sinagoga. Como que estava a mente desse leproso? Eu queria dar um tema para essa mensagem. Nunca perca as suas esperanças. Amém. Nunca Amém. perca as suas esperanças. O Senhor diz, nunca perca as suas esperanças. Servimos a um que pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Ele pode muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus opera neste lugar aqui nessa noite, e Ele pode operar na sua vida fazendo um milagre, que até hoje você pode ter pensado que só Deus poderia curar, realmente Ele mesmo. E você está no lugar certo. O salmista vai dizer em Salmo 84, versículo 10, eu repito muito esse salmo, é um mantra para a minha vida. Vale mais um dia nos atos do Senhor do que outras partes mil. Prefere estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. O melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite para receber algo da parte de Deus é aqui nesse lugar, aqui na Devec, Itaperuna. Se tem algo que Deus precisa fazer na sua vida, você vê no lugar certo. Se é algo impossível, melhor ainda, o Deus do impossível está neste lugar. A palavra de Deus vai dizer que apareceram 3 anjos na casa de Abraão. Fizeram uma promessa para Abraão que Sara teria filho. Sara já estava com mais de 90 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que Sara atrás da porta riu. Os anjos viram a teofania. E eles falaram, porque Sara riu. Havia alguma coisa demasiadamente impossível para Deus. Você acha que tem alguma coisa impossível que Deus pode fazer na sua vida? Você acha que o problema que você está passando, a situação que você tem vivido, é algo pequeno para que Deus não possa fazer? É óbvio que Deus pode fazer aquilo que lhe apraz. É óbvio que Deus pode curar a enfermidade. É óbvio que Deus pode restaurar a sua família. É óbvio que Deus pode restaurar a sua saúde. É óbvio que
Deus pode fazer aquilo que você está pedindo aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é preciso atitudes. Aí, ó. Atitudes. Glória a Deus. Parado, irmãos. A senha aí, ó. Quem quer algum lugar, quem quer ir a algum lugar, tem que tomar algum caminho. Aleluia. E detalhe, não adianta você continuar no mesmo caminho, porque fatalmente você vai chegar no mesmo lugar. Quem sabe você está aqui hoje, até hoje. Você tem tentado de uma forma, tem tentado de uma forma, tem tentado de uma forma. Jeremias vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Sabe o que Jeremias está falando? Que aquele que confia na sua própria força, ele é amaldiçoado. Porque a nossa confiança, ela está em Deus, ela tem que vir de Deus. Ela tem que ser apoiada em Deus, ela tem que ser estribada em Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra assim. Olha que esse leproso, ele sabia que só Deus poderia intervir. Ele sabia que só Deus poderia dar cura. Ele sabia que só Deus poderia purificá-lo. Então ele toma uma atitude que ele não deveria tomar. Quem sabe você tem tomado atitudes até nos dias de hoje e ainda não tomou a atitude mais correta, que é entregar o seu problema na mão de Deus. Amém. Entregar, irmãos, o Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo fará. Entrega, irmãos, confiança. Talvez você saiba o seu problema, sabe que só Deus pode resolver, mas você ainda não entregou, você ainda não deu uma confiança a Deus para Ele agir na sua vida. E como que você quer que Ele age? Entregar confiança, irmãos. O pastor falou de uma viagem que nós fizemos para o Rio. Acho que é a esposa do pastor dirige, irmão Zilene. Confiar é o seguinte, irmãos. Pastor Humberto, não sei se a irmã Arlete, irmã Ione se dirige. Confiar é o seguinte: você senta no banco carona, entrega o volante para a mão da sua esposa, fecha o olho e dorme tranquilo. Isso é confiança, irmãos. Isso é confiança. É isso que é confiança, irmãos. Eu quero saber por que o preconceito com mulher dirigindo. Não, eu quero saber. Ó, eu tô falando aqui de confiança. Pois é, mas eu também tenho que confiar no homem dirigindo, uai, mas a mulher também. Agora é triste quando você entrega no volante e fica assim, vira para a direita, vira para ali. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso não é confiar, irmãos. Isso é dar com reservas. O nosso Deus nunca nos deu nada com reservas. Ele nunca te deu nada. Quando Ele entregou o seu filho, Ele deu ele por inteiro. Amém. Aleluia! E Ele não quer que você se entregue a Ele com reservas. Ele não quer que a sua confiança seja limitada até aqui. Ou quando, se possível, não. Ele quer que você confie nele plenamente. Glória a Deus. Esse leproso, ele colocou a vida dele em risco. A situação do leproso, além de ele estar isolado da família, dos amigos, da vida social, da vida espiritual religiosa, quando ele entrava na cidade, quando podia, ele corria riscos. Cobria o seu rosto. E quando ele entrava, ou se alguém viesse na direção dele, ele tinha que gritar: impuro ou imundo. Gritar em alta voz. E se assim ele não fizesse, ele corria o risco de ser apedrejado. Esse leproso, acima da sua vida, ele colocou a confiança em Deus. Ele confiou mais em Deus curar ele, confiou mais na pessoa de Jesus curá-lo, do que as pessoas descobrirem que ele era leproso e apedrejá-lo ali naquele instante. É assim que nós temos que confiar no nosso Deus. Confiar que quando nós nos entregamos para Ele, a nossa situação pode parecer a mais absurda possível. A situação pode ser a mais infavorável possível. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele vai atender a nossa oração. O salmista, quando disse aqui no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Por que o salmista falou isso? Por que ele faz essa pergunta? Geralmente as fortalezas eram edificadas nos altos montes, porque a lei da gravidade já facilitava na peleja. Então, quando o salmista diz isso, ele faz uma referência na questão humana, na questão bélica.
Elevo meus olhos para o monte, ou seja, das fortalezas construídas aos montes. E de onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta e ele mesmo deixa a resposta. O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas nós precisamos confiar, irmãos. Mas nós precisamos confiar sem reservas. E a Bíblia diz que este leproso, ele quebrou um protocolo. Provavelmente, quando Lucas fala que ele estava cheio de lepras, já estava perdendo até partes. Porque a lepra começava com uma manchazinha branca, avermelhada, os pelos mais claros, aquilo ia se estendendo, perdia-se a sensibilidade, as pontas dos membros, elas iam se decompondo por causa de infecções, a orelha às vezes caía, a cartilagem do nariz às vezes caía e perdia o nariz, a pessoa ficava toda deformada. E quando o evangelista Lucas diz que esse homem está cheio de lepra, como médico, eu não posso entender de outra forma que esse homem estava de uma forma deplorável. Ele estava de uma forma que, se ele entrasse por essas portas, nós íamos sentir o mau cheiro dele aqui dentro. Mas mesmo assim, irmãos, com toda a dificuldade que aquele homem tinha, ele quebrou o protocolo de quê? De se arrastando, porque sentia muitas dores. Ele sentia as dores, sentia fraqueza. Mas mesmo assim, ele foi se arrastando com talvez as suas últimas poucas forças. E se apresentou diante do mestre e pediu: mestre, se queres, pode me purificar. Você tem um pedido para Deus essa noite? Pode parecer o mais difícil, o mais absurdo. Mas se for vontade de Deus, eu quero crer que o Senhor vai fazer milagres aqui na sua vida nessa noite. Você pode crer? Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite? Amém. Eu creio juntamente com a tua igreja, eu profetizo nessa noite que Deus vai fazer milagres aqui e nós ouviremos relatos de milagres que Deus fez neste lugar. Eu creio que Deus é capaz de fazer milagres inacreditáveis aqui neste lugar. Talvez as suas tentativas já foram muitas, mas o caminho é muitos. Estava lá aquele o leproso, ele ficava separado em cavernas, ou às vezes em vales. Há quanto tempo sem contato de alguém? Há quanto tempo sem um abraço, sem notícia ou sem ver a família? Irmãos, ninguém queria ficar perto. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Por isso que era fácil expulsar o leproso. Porque se eu sei que o pastor... Perdão, posso te usar, pastor? Se eu sei que o pastor Marcos está no erro, e Deus acometeu-me de lepra, ele é digno de ficar perto de mim? Não. Eu vou expulsá-lo sem dó e sem piedade. Eu vou enxotar ele da minha convivência sem dó e sem piedade. Era uma mãe que botava um filho no leprosário, era um pai que colocava um filho no leprosário, era uma esposa que colocava o marido no leprosário. Eram pessoas que não tinham ninguém. A situação dele era a pior que nós possamos imaginar essa noite. Porque a pessoa em isolamento, ela é capaz de fazer loucuras. Um dos piores castigos do ser humano é quando você isola ele de todo convívio. Se você for no presídio de segurança máxima, como lá no Acre, Urso Branco, ou no Ceará, presídios federais de segurança máxima, o pior castigo é quando você pega o preso, quando ele comete algum delito e recebe alguma punição, coloca ele em solitário. É o pior castigo. Alguns ficam loucos. Alguns tentam contra a sua própria vida. Porque o isolamento, irmãos, nós somos seres sociais. Nós precisamos de convívio, nós aprendemos todo dia. E está lá aquele homem naquela situação deplorável. A pior que você pode imaginar. Eu sempre que leio o texto, irmãos, eu vivo a situação. Eu consigo, isso é natural meu. Eu consigo viver a situação. E eu fico imaginando a situação daquele homem. Até que um dia, ele, como a mim, como você, tomou a decisão. Eu vou naquele que pode fazer algo por mim. Eu vou naquele que pode fazer algo pela minha vida. Eu vou naquele que pode, com uma palavra, me curar. Eu vou naquele que pode, com um gesto apenas, me salvar. Um dia nós tomamos essa decisão, a grande maioria aqui, eu creio, se não todos, um dia tomamos essa decisão.
Eu já contei diversas vezes, quantas vezes eu passei pela Avenida Cardoso Moreira e na caixa d'água da primeira igreja batista, uma frase, o pintor, na sua maior inocência, ele pegou aquela brocha, não me lembro, acho que de cal, e escreveu assim: só Jesus salva. Para muitos aquilo ali não era nada. Todas as vezes que eu passava no centro da cidade e vi aquela frase escrita lá com a brocha, só Jesus salva, eu sabia que para minha vida eu ainda tinha jeito. Eu sabia que eu ainda poderia sair alguma coisa boa de mim, porque só Jesus salva. Aquele homem escreveu lá: só Jesus salva. Esse homem quebra o protocolo que não poderia aproximar de uma pessoa sã. Ele sai do seu leprosário, sai da situação de desesperadora que se encontrava, vai rastejando até Jesus e pede algo a Jesus. Igual talvez eu e você viemos pedir aqui nessa noite. Quando eu levantei o meu pedido de oração, eu pedi coisas que tem 28 anos que eu venho pedir. Estou pedindo. Pode ser hoje. Pode ser hoje que Deus vai atender a sua oração. Amém. Pode ser hoje, não importa o tempo. Deus é o Deus de já. Um momento, a Bíblia fala que naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, que o leproso abriu a sua boca e ele ficou são, ele foi curado. Pode ser hoje que Deus vai fazer o seu milagre. Talvez você veja até hoje na escola dominical de manhã e não aconteceu nada ainda. Mas se você colocar a sua fé em ação, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós somos o pó da terra, já disse isso outras vezes, nós somos o pó da terra. A Bíblia vai dizer que Jesus faz um milagre muito estranho. Ele cospe no chão, faz um lodo, no lodo da terra ali, e esfrega no olho de um cego. Manda o cego lavar no tanque de Betsaida, e quando o cego vai lá e lava, ele começa a enxergar. Uma palavra para você nessa noite. Toda vez que o que sai da boca de Deus, o que sai da boca de Jesus, é misturado com o pó da terra que somos nós, acontece um milagre grandioso. Se você recebeu hoje a palavra de Deus no lugar, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Então, quando o leproso ele vem gritando que é impuro, ele corria o risco de ser apedrejado, ele quebra o protocolo e faz isso, entra na presença daquele que vive e reina para todo sempre. E quando ele entra nessa presença, ele queria algo. Quantos querem algo de Jesus aqui nessa noite? Amém. Olha o que ele diz. Vendo Jesus caiu, o leproso vem e cai diante de Jesus sobre a sua face. Mateus vai dizer que ele o adorou. Marcos vai dizer que ele suplicou e caiu com o rosto. Era um homem que conhecia a lei, era um homem que conhecia os profetas. Talvez ele se lembrou de Jeremias, Lamentações, Jeremias 3:29, que diz assim: põe a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Talvez ele tenha se lembrado dessa palavra. O que ele fez foi se dobrar, render adoração a Deus. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Já começamos bem, adorando a Deus, rendendo adoração e louvores a Ele. Agora só nós pedimos a Ele aquilo que nós precisamos, que foi o que o leproso fez. O leproso abriu sua boca e disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode purificar. Porque ele entendia que não era algo só superficial, ele entendia que o pecado, que a lepra era algo interno. E talvez o que você precisa não é algo superficial, é algo profundo. É algo que você já tentou há muito tempo. Mas hoje você veio no lugar certo. E diz a Bíblia que, no versículo 13, já estou terminando, que Jesus, e ele o tocou. Agora Jesus quebra o protocolo. Você já ouviu falar que Deus não fica devendo nada a ninguém? Aquele leproso, ele se esforçou o máximo que ele poderia, botou sua vida em risco. Agora Jesus vai e faz o mesmo, na altura. Vai lá e toca naquele leproso. E esse tocou, essa palavra usada, tem professores aqui, eu não vou arriscar.
Essa palavra usada que Jesus tocou, eu e você não faríamos, irmãos. Posso usar? Se fosse o Ed, no caso, nenhum de nós ousaríamos de fazer isso aqui em um leproso. Não. Porque nós teríamos que ficar 7 dias afastados da arraial, afastados de todos, porque nós estávamos impuros. Só que essa palavra que é usada aqui em Tocou, a mesma que é usada quando Jesus toca no esquife daquela viúva que já estava enterrando também o seu filho, já havia enterrado a esposa. Essa palavra aqui não é um simples toque assim, não. Essa palavra tocou, Jesus foi, e abraçou. É cobrir. A palavra é cingir. A mesma palavra usada para cingir. Jesus quer te abraçar nessa noite, não importa a sua situação, não importa os seus problemas. Amém. Não importa a sua condição. Jesus quer te abraçar nessa noite, independente da situação que você está vivendo. Amém. E eu creio que Ele está te abraçando nessa noite. Eu creio que você só entrou aqui nesse lugar porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. Você só está aqui porque Deus te impulsionou a estar aqui nessa noite. E agora vem a melhor parte. Tudo isso aqui está preparado justamente para que você tomasse uma posição diante de Deus. Que é de abrir a sua boca e pedir para Jesus aquilo que Ele precisa, aquilo que você precisa que Ele faça na sua vida. O que você quer que Jesus faça? O que é preciso na sua vida para que você se proste agora a Ele? O que é preciso para você render a Deus o seu culto sem reservas? O grupo de louvor vai adorar o Senhor. Você medita nesse em nome de Jesus. Já estamos terminando. Me escutas quando canto e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. A igreja pode ficar de pé nessa noite? Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando canto e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
a mim todos estáis cansados, sobrecarregados. No 30 ele diz assim, meu Pai do suave,